Oi, Flavinha, boa noite. Tudo bem? Oi, Mimi. Boa noite. Ai, para. Oh, meu Deus, o Crayon tá aqui, Mi. Quietinho, hein? Que bom, Mimi. Eu vou trabalhar agora. Agora eu não posso. Mamãe está ocupada. Oi, Beth. Boa noite. Ai, não. Luma, vem tirar o Crayon daqui. Dá uma almofadinha pra ele. Não, vamos, Crayon, sai daí. Vai-te embora. Tava me mordendo. Vai-te embora. Vai, ó, vou pegar o chinelo. Vê. Vai lá dar ração pra ele, vai. Vai, vou pegar o chinelo. Boa noite, Vera. Tive que espantar o Crayon, porque senão ele me sangra toda aqui. Ele quer atenção. Boa noite para todos, com essa chuvinha refrescante. Ai, que delícia, né? Muito bom. Oh! Olha quem tá aí, a Deb. Oiê! Que bom que você chegou! Mi, não fala esses nomes, Mi. Olha só, que bom. É, né, Mimi? Será? Olha, vocês não vão brigar aqui, hein, bom. É, gente, travar, todos nós travamos. O celular, a live, todos nós travamos, né? Mas dá uma travadinha e para. Boa noite para todos. Trazendo seus coraçõezinhos. Muito bom, muito legal. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos ter uma contação de histórias que nos servirá bastante. Vai falar com muitas de vocês, se não todas, né? Então, assim, acomodem-se bem gostosinho, recostem a cabecinha, não pensem em nada, fiquem prestando atenção como se vocês fossem crianças que presta atenção quando pede para ouvir uma história, né? Como é gostoso. Oi, Darlene, chegou na horinha certa para a gente começar. Então é muito gostoso a gente ouvir histórias, né? Poder entender e ficar na mente criativa, criando a cena, né? Criando a paisagem. É muito bom.
E como é bom nos sentirmos crianças um pouquinho, não é verdade? É muito bom. Boa noite para Darlene. E nós já vamos dar início, então. Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente poder começar. Caso alguém chegue atrasadinho aí, né? Muito bem. A gente já falou sobre o valor do amor, depois nós falamos do valor da amizade, né? Depois nós falamos do valor da coragem e não, o valor da coragem nós vamos falar hoje. Nós falamos sobre o valor da amizade. A historinha, no seu resumir, tinha essa intenção de falar sobre amizade. Falamos sobre o amor, o valor do amor, né? E agora nós vamos falar sobre... Falamos sobre o Dom Quixote, né? O valor do idealismo. E hoje nós vamos falar sobre o valor da coragem. É muito legal. Nós vamos contar a história sobre Davi e Golias. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história, nossa, eu fiquei fascinada, tentando imaginar aquele gigante enorme, o Golias. Nossa! E o Davi que ia lutar com ele. Acho que vocês conhecem essa história, né? Mas aqui nós vamos dar a ela um sentido mais profundo, né? Mais significativo do que realmente representa essa história para todos nós, para que nós possamos entender de uma outra maneira, né? Então vamos lá. Algumas considerações sobre o tema. E aqui a gente começa explicando sobre a palavra coragem, né? A palavra coragem, ela vem do francês courage, que por sua vez provém do vocábulo coeur, que significa coração. Assim, após o ano 1100, passou a designar disposição nobre do coração, qualidade espiritual de bravura e tenacidade. O termo registra as seguintes acepções: moral forte perante o perigo, os riscos, sobre a bravura, intrepidez, firmeza de espíritos para enfrentar uma situação emocionalmente ou moralmente difícil, qualidade de quem tem a grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, paciência, capacidade de suportar esforço prolongado, paciência, ousadia,
desfaçatez, expressão para infundir ânimo, resistência. Então, essas considerações, antes de nós começarmos a nossa história. Por essa pequena listagem de significações, já é possível ter uma ideia da importância crucial da coragem na existência humana. Até porque ela está sempre acompanhada de outras virtudes, tão nobres quanto necessárias, como a esperança, a determinação, a ousadia e a paixão, que caracterizam a luta em prol dos sonhos e ideais mais difíceis de ser alcançados. Munido de coragem, o ser humano está, por assim dizer, capacitado a trilhar qualquer caminho com dignidade. E a perseverança é essencial às grandes trajetórias. Quando há coragem, o espírito é tomado pelo entusiasmo e pela sensação antecipada da vitória, embora nem sempre os corajosos alcancem a vitória no fim da sua jornada. Mas há o recomeço, há o aspecto renovado dos novos desafios, há a confiança ilimitada no amanhã, há a expectativa redobrada em relação à concretização dos desejos mais impossíveis. Historicamente, a coragem sempre foi valorizada, a ponto de parecer como virtude tema de numerosas histórias de literatura universal. Por isso, é a qualidade mais evidente nos grandes heróis. Sejam eles protagonistas épicos, sejam dramáticos, é um tema sobre o qual se debruçam vários filósofos, dentre eles Aristóteles, que considerava a coragem uma das virtudes éticas. Juntamente com a temperança, a liberalidade, a magnanimidade, a mansidão, a franqueza e a justiça. Para o filósofo Cícero, os principais atributos dos corajosos são o desprezo pela morte e o desprezo pela dor. De fato é. Para recordar a história, Davi e Golias. A história bíblica que vamos narrar consta do Antigo Testamento, que reúne os textos do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos ou sapienciais e dos livros proféticos. Mundialmente conhecida por sua beleza e pelos valores nobilitantes que traz implícitos a história de Davi e Golias. Pertence aos chamados livros históricos e localiza-se mais precisamente no primeiro livro de Samuel. Os livros históricos da Bíblia discorrem principalmente sobre a relação do povo eleito de Israel com Deus, enfatizando a fidelidade e condenando a infidelidade à sua palavra e aos seus desígnios, então conhecidos por meio dos profetas, homens sábios, porta-vozes cuja missão era propagar as leis e os ensinamentos divinos. Davi era um singelo pastor de ovelhas. Pequeno, baixinho, franzino, e de feições tão delicadas que em nada lembrava as de um guerreiro. Oitavo filho do belemita Jessé. O jovem Davi era, literalmente, o último na escala da preferência paterna, que à época costumava recair sobre os herdeiros primogênitos.
Todos os indícios faziam crer que o filho caçula de Jessé prosseguiria no ofício de pastor durante toda a vida, levando uma existência pacífica e rotineira. Uma vida sem grandes glórias, derrotas, nem sobressaltos de qualquer natureza. Entretanto, Davi contrariou todas as previsões a seu respeito, quando, aos 17 anos, foi tomado pelo Espírito Divino, sendo ungido na própria casa pelo profeta Samuel, que recebera de Deus essa incumbência. Sobre essa passagem bíblica específica, é interessante lembrar as palavras de Deus ao profeta Samuel, quando este se deparou com Eliabe, irmão mais velho de Davi. Não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. E assim Samuel foi dispensando um a um os filhos de Jessé, até que avistou o último deles, Davi, a quem mandaram chamar como a última opção a ser apresentada ao profeta. Quando o jovem pastor entrou em casa, o Senhor disse ao seu enviado: Levanta-te, unge-o, é este. Capítulo 16, versículo 12. Naquele tempo, o reinado de Saul estava chegando ao fim. O Espírito de Deus já se retirara daquele soberano, porque, de acordo com a Bíblia, o Senhor se arrependera de tê-lo feito rei de Israel. Isso fez com que o rei se tornasse vulnerável às crises depressivas que o acometiam, acompanhadas de acessos frequentes de insanidade e fúria. Como forma de acalmá-lo, nessas ocasiões, seus servos sugeriram chamar um músico exímio na arte de tocar cítara, instrumento que fazia com que o rei se sentisse melhor. Foi então que se lembraram do jovem Davi, sobre quem diziam: sabe tocar muito bem, é um homem valente, hábil no combate, fala bem, de bela aparência, e o Senhor está com ele. Capítulo 16, versículo 18. Foi assim que Davi conquistou a confiança do rei Saul e passou a desfrutar do seu convívio, prestando serviços a ele como músico. Nessa época, as cidades de Israel foram ameaçadas pela presença dos filisteus, que mobilizaram suas tropas para a guerra e ocuparam um monte em Éfes-Domim. Saul e seus homens ficaram em outro monte do lado oposto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Dentre os inimigos encontrava-se o gigante Golias, soldado de mais de 2 metros de altura, conhecido como um campeão na arte do combate. Seu porte físico e seu histórico de guerreiro invencível parecem ter sido razões suficientes para que ele lançasse um desafio às fileiras que compunham o exército de Israel. Escolhei um dentre vós para me enfrentar numa luta a 2. Se ele conseguir lutar comigo até matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e matar, então sereis vós os nossos escravos e nos servireis. Capítulo 17, versículo 8 e 10. Naqueles dias, Davi fora chamado pelo pai, recebendo a missão de levar suprimentos
pães, queijos, grãos torrados para seus 3 irmãos mais velhos, que haviam ido para a guerra junto com Saul. Chegando lá, tomou ciência do desafio lançado pelo gigante Golias e, surpreendendo a todos, decidiu aceitá-lo. Olha só! Ao saber da novidade, o rei Saul mandou buscar Davi, presenteou-o com roupas e armas próprias para a guerra, mas questionou sua atitude. Não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele um homem de guerra desde a sua juventude. Capítulo 17, versículo 13. Davi então respondeu a Saul: Teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e matava, tirando-lhes a presa da boca, e se eles me atacavam, agarrava-os pela goela e os matava a golpes. Assim como teu servo matou o leão e urso, assim fará a esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois se atreveu a insultar as fileiras de Deus vivo. Capítulo 17, versículo 34 e 36. O jovem pastor rejeitou as roupas e armas oferecidas por Saul, alegando que não sabia como usá-las por falta de costume. E, munido apenas do seu cajado, de uma funda e de 5 pedras lisas, dirigiu-se ao gigante Golias, que o recebeu com sarcasmo e ironias sobre sua aparência quase infantil, sua inexperiência e seu despreparo para a luta. Quando nos transportamos para esse cenário bélico em que estava o jovem Davi, ficamos tão seduzidos pela trama que, sem nos dar conta, nos pegamos imaginando as emoções possivelmente vivenciadas pelo jovem pastor, nesse instante crucial de sua vida. Em meio a tanto desprezo e descrédito, como estaria se sentindo o filho mais novo de Jessé? Quais seriam seus temores, suas dúvidas e expectativas em relação ao desafio que se dispusera a aceitar? Estaria arrependido? Estaria imaginando o que aconteceria após o fim do combate? Estaria pensando em sua família ou no futuro que teria pela frente em caso de vitória? Estaria amedrontado pela possibilidade de perder a vida no duelo? Os registros bíblicos revelam que Davi demonstrou ter uma fé tão inquebrantável, uma coragem e um destemor tão infinito, que, a respeito das evidências físicas que o tornavam aparentemente inferior ao gigante, o jovem foi hábil o suficiente para, num único golpe, lançar uma pedra certeira na cabeça de Golias. O resultado de tamanha destreza, coragem e ousadia não poderia ser diferente. O gigante caiu derrotado. Aclamado pelos israelitas, Davi foi nomeado chefe da guarda do rei, tornando-se em seguida seu genro e, posteriormente, rei de Israel. Uma lição de coragem, né? Então a gente vai agora comentar, vamos fazer o nosso comentário tão importante. Alma de poeta, sensibilidade de músico e habilidade de guerreiro. Assim era Davi, o rei Davi. Em toda a literatura universal, bem como nos registros bíblicos, poucas
Poucas personagens conseguiram reunir qualidades tão díspares de forma equilibrada para que fossem eternizadas. É raro que na tessitura das suas tramas diversas, uma história consiga serzir o seu enredo de modo a torná-lo especial e duradouro, a ponto de atravessar os anos provocando o espanto, a admiração e o respeito de milhões de leitores. Talvez por isso, apesar dos milhares de anos que se passaram, a história bíblica de Davi e Golias prossiga, cativando gerações sucessivas. Em pleno século XXI, essa história ainda exerce uma atração irresistível sobre os que tomam conhecimento da aventura do jovem pastor de rebanhos, que, portando apenas uma funda, 5 pedras e coragem, derrotou o gigante Golias e mais tarde tornou-se o rei de Israel. Lê-la, ouvi-la, debatê-la e interpretá-la constituem exercícios intrigantes, não apenas para historiadores, pesquisadores e estudiosos das Escrituras Sagradas, mas também para milhões de leigos, que ao longo dos séculos vêm sendo seduzidos por narrativas que representam a eterna luta do bem contra o mal, do fraco contra o forte, do oprimido contra o opressor. A magia de uma boa história reside justamente em sua capacidade de arrebatar, de nos transportar para outro tempo e espaço, de nos fazer sonhar, de nos fazer crer que somos capazes de realizar a nossa lenda pessoal de forma tão competente e bem-sucedida quanto as suas personagens. Precisamos sentir que os feitos heróicos dos protagonistas nascem de uma junção milagrosa de emoção e razão, corpo e espírito, masculino e feminino. Precisamos ser tomados pelo seu entusiasmo, pela sua fé, pela sua crença na superação de obstáculos e, sobretudo, pela sua inesgotável coragem na transformação do impossível em possível. A energia e a bravura de Davi nos transmite mais confiança e mais segurança no despertar de nossos talentos e potencialidades. Sentimos-nos sob a proteção de uma espécie de couraça imaginária, mas, ao mesmo tempo, forte o bastante para nos tornar imunes aos possíveis ataques de nossos inimigos, sejam eles reais, sejam eles criados por nossos receios. Davi, o filho caçula, Davi, o menino franzino, Davi, o jovem pastor, Davi, o guerreiro inexperiente, Davi, o soldado despreparado. Foram muitas as barreiras que Davi encontrou ao longo da sua jornada. Nenhuma delas, entretanto, conseguiu derrotá-lo. Os textos bíblicos contêm muitas histórias que dissertam sobre temas de interesse universal. No caso de Davi e Golias, por exemplo, temos um texto voltado, sobretudo, à propagação de um conceito essencial à vida humana. Todos nós, mesmo os aparentemente mais fracos e despreparados, somos legítimos portadores da centelha divina e, assim, podemos vencer qualquer adversário que se interponha em nosso caminho, impedindo-nos de seguir em frente e crescer. A autoconfiança, a determinação e principalmente a coragem constituem a tríade de sustentação das numerosas qualidades presentes no jovem hábil Davi, poeta músico e ao mesmo tempo guerreiro, dotado de inteligência, de astúcia e da ousadia que caracterizam aqueles
que detém o espírito de liderança. Necessário às conquistas e às vitórias que pautam a vida dos grandes reis da história. Davi soube fazer da sua vida um exemplo para todos. Em Davi e Golias temos, na verdade, uma espécie de épico que narra a guerra entre fortes e fracos. Heróis de todos os tempos que não se deixam abater pela descrença alheia, pelo negativismo, pelas adversidades, soldados do bem que se alimentam e se revigoram com o seu otimismo e sua vontade de superar desafios. Este é um exemplo valioso para as crianças e para a juventude de nossos dias. Davi pode reacender nesses jovens a chama da paixão pela vida. É possível seduzi-los para a busca de atitudes proativas, sintonizadas com a força exterior e interior que, mesmo adormecidas, todos possuem. Os heróis, ídolos e mitos de todos os tempos e história têm a função de instigar, estimular e incitar o ânimo necessário em quem os admira. Recordemos que a palavra herói vem de uma raiz grega que significa proteger e servir. E a maior virtude do herói é a disposição de arriscar a sua própria vida em defesa de uma causa, de um indivíduo ou de pessoas e situações que dependem do seu apoio, da sua força, da sua coragem e da sua personalidade altruísta. É isso. Um herói é movido pela coragem, virtude que nasce de seu imenso amor e de sua extrema dedicação ao próximo. Todos nós temos um pouco de herói, não é? Ao vencer o soldado Golias, Davi provou ser possível combater o mal ou sua personificação mais imediata com os instrumentos de que dispomos, bastando para tanto muita fé, coragem, destreza e habilidade no manejo das ferramentas desenvolvidas pela nossa inteligência para derrotar os gigantes. Façam um link aí, vão linkando, porque tudo que é dito aqui tem um link na realidade que vivemos. A coragem é o contraponto do medo. A experiência de caráter paralisante, capaz de impedir a ação e de levar ao comodismo. Vou repetir. A coragem é o contraponto do medo, que é a experiência de caráter paralisante, capaz de impedir a ação e de levar ao comodismo. Há que se ressaltar, entretanto, que o medo é um sentimento profundamente humano e natural. A novidade, por exemplo, pode causar medo. Um novo projeto, uma nova empreitada, uma nova maneira de ensinar, de agir, de amar. O novo. Aquilo que extrapola a esfera do convencional pode provocar temor e acarretar estagnação. O temor causa estagnação. Muitas vezes nós nos sentimos paralisados frente a diversas situações, frente a desafios que precisamos enfrentar,
e de repente a gente não consegue mover um pensamento, mover um dedo, dar um passo à frente para tomar uma posição, por conta que nós temos no nosso interior o temor, o medo. Então, paralisados ficamos. É preciso vencer esse sentimento, sob pena de perder a vez de subir no palco e assim deixar de experimentar os novos espetáculos, correndo riscos, caindo, levantando, aprendendo. Todos aqueles que se propõem a voar e ir além, a superar as expectativas, devem saber que estão sujeitos a intempéries, mas é preciso enfrentá-las. Caso contrário, passariam toda a existência vivenciando a rotina tacanha de rastejar, de ficar rente ao chão, arrastando-se devagar e sempre tomando o máximo de cuidado para que nada de imprevisível aconteça. Alguém conhece alguém assim? Muitas vezes, para não corrermos riscos, intempéries, nós ficamos rastejando na rotina do dia a dia que já conhecemos, que sabemos lidar e, portanto, não nos atemoriza, do que enfrentarmos algo diferente que sai da nossa rotina, aonde teremos que superar os nossos temores, os nossos medos. Mas o que talvez nós não consigamos observar e analisar é que, enquanto nós estamos ali na falsa segurança do medo e do temor, nós estamos na rotina implacável da estagnação. Aquela rotina que nos faz sentir desânimo até de viver. Naquela rotina que a gente não tem vontade quase que para nada, que todo dia é sempre igual, que nós não precisaríamos virar o número da folhinha do calendário para ser diferente, porque todo dia é sempre muito igual. E aí então é aquela sabedoria. A gente não vive a vida, né? A vida vive a gente. Viver a vida é se arriscar. Viver a vida é enfrentar desafios para crescer, para experienciar, para alcançar postos altos na vida da gente. Eu não digo materiais apenas, eu digo moral, espiritual e emocional. Tenho certeza que Davi se sentiu muito bem com ele mesmo. Tenho certeza que Davi, mesmo pequenininho e franzino, ficou maior do que um gigante depois do que ele fez. Em termos de segurança, de autoestima, de estabilidade e de certeza que ele nunca se enganou, mantendo a sua fé e a sua coragem. Então, não podemos acreditar que nós fomos feitos para rastejar. Mas será mesmo que fomos feitos para isso? Será mesmo para rastejar? Não podemos acreditar nessa hipótese. A coragem permite que alcemos voos mais altos. A coragem é como um impulso revitalizante, uma locomotiva que nos transporta. Ter coragem é, sobretudo, ter certeza de que a fascinante aventura da vida não perderá
os seus mais atrevidos e sedutores momentos. De acordo com as Sagradas Escrituras, o legado de Davi começou a ser transmitido por ele mesmo, quando, prevendo a proximidade de sua morte, deu o seguinte conselho ao filho Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Davi, ao que tudo indica, tinha total consciência da importância da coragem e preocupava-se com a propagação desse valor às próximas gerações. Então, assim, Davi, além de ter para si a glória, o louro de ter superado, de ter alcançado o maior desafio da sua vida, ele não só fez isso, como ele deixou um grande legado para as futuras gerações, porque ele acreditava que ter coragem era o caminho para nós, seres humanos. Que é óbvio e que é lógico que em alguns momentos, se não em muitos momentos de nossas vidas, nós vamos encontrar muitos Golias. Muitos Golias. Mas, se nós nos amedrontarmos frente a eles, baixarmos as nossas cabeças, tremendo de medos, sentindo temor, o que nós conseguiremos? Ir para a rotina medíocre da estagnação da nossa própria vida. Então, eu acredito que uma das reflexões importantes também que nós devemos nos questionar e nos perguntar: eu sou corajoso? Eu sou corajosa? Até que ponto vai a minha coragem? O que eu consigo enfrentar nesta minha vida de realidade no planeta Terra que requer e precisa de coragem? Eu a tenho? Eu a pratico? Ou eu fujo? Ou eu me escondo? Ou eu me auto-saboto? É uma reflexão. A gente ouve muito falar sobre o medo, né, gente? O medo. O medo, ele é bom até uma certa dosagem, né? O medo, ele pode nos prevenir de acidentes, ele pode nos proteger, nos acautelar. Mas quando em exagero, ele nos paralisa. Ele nos faz rastejar pela rotina da vida. Então nós temos que prestar bastante atenção em que medo você está vibrando, em que intensidade de medo você está atuando. Pequena, normal, aceitável, intensa, média. E para você responder isso, faça-se a pergunta: que desafios eu tenho enfrentado e me saído bem? Muitas vezes a gente segue as crenças limitantes, eu concordo com isso. Quando nós nos vemos frente a um desafio e a gente logo em seguida repete aquela frase que está na nossa memória celular: isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Eu não estou pronta para isso. Eu não acredito em sonhos.
Então a gente tem que questionar, porque nós viemos aqui em planeta Terra para quê? Realizar, construir, edificar. Porque senão perderemos uma encarnação. E para isso nós temos que ter o quê? A coragem. A coragem de acordar todos os dias, levantar, ir para o seu trabalho, decidir o que você vai fazer neste dia, se você vai sorrir ou se você vai chorar, se você vai pensar positivo ou negativo, se você vai construir ou destruir. Então a gente já acorda nas escolhas. E algumas escolhas precisam de coragem, né? E quando a gente vai lá no fundo do nosso interior e buscamos essa coragem, essa fé, essa força, essa cocriação, sim, eu vou derrubar Golias hoje, mas eu vou construir e fazer aquilo que eu desejo para mim, porque senão ninguém fará por mim. Então, construam os seus sonhos, independente de quantos Golias vocês precisem matar por dia. Construam os seus sonhos. Não tenham medo. Tenham medo, sim, de estagnar, de parar no espaço-tempo, de se perder, de não evoluir, de não crescer. Isso sim atemoriza qualquer ser humano. Então, durante esse processo de coragem que nós precisamos criar dentro de nós, ativar dentro de nós, comecem a perceber, comecem a vencer os seus medos. Tem medo de barata? Vai lá, pega a barata e joga pela janela fora. Se force a fazer isso. Tem medo de falar em público? Vai lá, faz uma reuniãozinha, fale em público. Desafie você mesma, você mesmo. Tem medo de falar com alguém o que você sente? Olhando no olho? Vai lá e faça isso. Treine a sua coragem. É só assim que nós vencemos os nossos desafios. Depois nós nos acostumamos tanto com esta bendita coragem que a gente está pronta para qualquer situação. Nada nos atemoriza, nada nos parece impossível, seja a situação que for, profissional, financeira, relacionamento, amizade, família, qualquer situação difícil. A gente se acostuma em ser corajosa, em ter atitude, em não se rastejar, em andar com a cabeça erguida. A gente se acostuma. E, no final de cada desafio, nós crescemos um pouco mais. Nós nos elevamos um pouco mais. E nós nos sentimos muito bem, moralmente, espiritualmente e emocionalmente. Estamos prontos para o próximo desafio, o próximo. Esta é a vida para se viver. Esta é a vida para ser vivida com dignidade, com fazer valer a sua encarnação. Esta é a vida para ser vivida. Ok? Façam da vida de vocês
Sejam Davis. Enfrentem os seus desafios. Tragam o troféu para casa. Tragam a conquista para o coração de vocês. Isso é bom demais. Com toda a humildade, hoje eu estou me sentindo um Davi. Hoje eu realizei, é verdade, Mi. Hoje eu realizei um sonho de muitos e muitos anos. Consegui vender o meu apartamento. Percebendo que ele já tinha terminado o seu ciclo, a sua história, o que tinha que ser feito lá já foi feito. E hoje eu consegui e realizei. Com calma, com tranquilidade, mas com coragem. Com muita coragem. Porque agora eu preciso dar o segundo passo, que requer coragem. Obrigado, Mimi. O segundo passo requer mais coragem ainda. Eu não posso errar. Eu tenho que fazer deste apartamento um outro para morar, para dar à minha família uma segurança. Aí me falam assim: por favor, hein? Obrigado, Verinha. Por favor, hein? Calma, não vai errar, tenha cuidado. Claro. São conselhos, né? Mas se eu sentir medo, o que é que eu vou fazer? Se eu sentir medo de errar, o que é que eu vou fazer? Eu vou estagnar. Eu não vou conseguir olhar com olhos de desafio, de eu posso, de coragem, de Davi. Aí eu vou ficar ali, quietinha, só olhando, observando, não, eu vou errar. E se eu errar, eu vou perder a única coisa que eu tinha. Né? Então, assim, a vida da gente é assim, né? É todos os dias, grandes desafios, grandes Golias que nós temos que enfrentar em cada situação profissional, com aquele colega que nos empeita, que nos enfrenta, não é? Que nos atrapalha, que nos puxa o tapete. Na família, com uma situação delicada, difícil. Obrigada, Verinha, com tanta torcida, com certeza. É isso aí. Obrigada, Debbie. E o mais importante de tudo isso, gente, o significado de tudo isso não é o material. Verdade, Mi. É verdade. O mais importante de tudo isso é o que a gente sente, é o que a gente aprende. É a experiência que a gente vai carregar para toda a vida. Isso é o mais importante. Porque assim, um dia que eu consegui fazer o dia, né, que está próximo, que eu consegui comprar um outro imóvel, me ajeitar do jeito possível, conforme dá, conforme eu posso fazer, mas estou ali ajeitada, segura, tranquila, mas eu vou sempre lembrar do dia que aconteceu este sonho de 50 anos, porque aquele imóvel tinha 50 anos. Muitas histórias vividas ali. Como a Mi falou, muitas curas foram feitas ali.
Aquelas paredes é como uma igreja, tem uma egrégora de cura. É por isso que foi escolhido a dedo quem iria para lá. Então, assim, e eu continuo me perguntando, e hoje, quando nós saímos lá do cartório, nós nos abraçamos, nos arrepiamos, porque é o tempo todo juntas e ficando arrepiadas. E eu falei para ela, eu desejo que você seja tão feliz quanto eu fui ali. Falei para ela. Eu desejo que ali você encontre a paz, que você acorde bem e durma bem todos os dias da sua vida. Por toda essa felicidade que você me deu, eu quero que você a tenha também, para que eu possa ficar inteiramente feliz. Então, nós vimos hoje, e ela também aprendeu alguma coisa dessa história, porque nós percebemos hoje que uma transação comercial pode ser feita com respeito, com integridade, com carinho, com amor, com sensibilidade. Em momento algum nós faltamos com qualquer palavra que uma deu para a outra. E só foi escrito no final o contrato para a gente assinar. Mas nessa uma semaninha, que foi uma semaninha entre ver, gostar, conversar, acertar e efetuar. Uma semaninha. Hoje está fazendo uma semana. E nesses 7 dias, nós todos os dias conversávamos e falávamos como eu estou feliz. Eu também, como eu estou feliz. E uma das coisas mais lindas que eu percebi é que finalmente eu posso dizer, eu aprendi o desapego. Eu aprendi. Essa lição eu aprendi. Eu preciso aprender outras, muitas outras, não tenha dúvida. Mas o desapego eu aprendi. E no domingo, quando nós estávamos lá, arrumando, limpando, tirando tudo, quando tudo saiu e todos saíram, eu fiquei ali. Ajoelhei naquele chão, a Luma junto comigo, tudo que eu falava, a Luma repetia. E eu agradeci a tudo, a todos, a toda a história que foi vivida ali, ao crescimento que foi efetuado ali, naquelas paredes. Quantas curas, quantas lágrimas, quantos choros, quantas expansões de consciência que foram efetuadas ali. E nós nos ajoelhamos e agradecemos por tudo aquilo. E entregamos. E eu disse, de fato eu entrego. Eu entrego a tudo e a todos, de tudo que já foi feito e servido. Então é assim. Cada situação tem o seu jeito, tem a sua forma, não é? Cada situação é uma experiência, cada pessoa é uma pessoa, cada coração, cada sentimento. Mas existem predicados que são iguais para todos, e a coragem é um deles. Então, não se atemorizem com nada nesta vida. Tenham sim medo de parar, de estagnar, de não conseguir dar um passo à frente. Nós estamos aqui para dar um passo à frente todos os dias e ser cada dia melhor. E perguntar todos os dias, quando abre os olhinhos na cama ainda, universo, como pode melhorar? Não é assim? E é isso. Que vocês pensem bastante na história Davi e Golias e que vocês possam tirar algum proveito dessa reflexão, tá bom? Muito obrigado
pela confraternização. Namastê. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia de vocês naquele espaço tão sagrado para mim, que eu sei que também foi para todos vocês, né? Agora nós daremos continuidade num outro lugar, num outro local, porque deve ter um outro propósito, né? Mais complexo, uma razão de ser, não é? É isso aí. E vamos seguindo em frente. Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma boa noite, reflitam no Davi e tenham um bom soninho, tá bom? Beijo. Vem cá, Lulu, dá um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Boa noite para todos. Obrigada por assistirem a live dela. Pronto, amor.